Logo depois desce sobre ele o Espírito Santo, e o Espírito Santo passa a conduzi-lo, porque o deserto era o único lugar agora que ele precisaria estar. Ele não era batizar e voltar para casa, não era batizar e ir pescar, não era batizar e ir almoçar, era batizar e ser conduzido pelo Espírito à pior circunstância que poderia acontecer ao seu redor. Entenda que o deserto aqui é a tipologia, é a linguagem para o mundo onde nós vivemos. Um mundo árido, um mundo tenebroso, um mundo onde que não é propício à vida, um mundo onde não é o lugar, o ambiente ideal para uma boa vida. Esse mundo de trevas, esse mundo de pecado, esse mundo de desobediência, esse mundo, como diz em 1 João, que já é habitação do maligno, este ermo, este deserto, essa terra seca, aonde Deus não habita, aonde a obediência não habita, aonde o temor não habita, aonde só habita a desobediência, a carnalidade, e como diz novamente, citando Efésios capítulo de número 2, aonde que só a vontade humana permanece. Quando Cristo sai do seu batismo e é confirmado do céu, este é meu filho amado. Quando nós confessamos os nossos pecados, abandonamos a nossa vida, nós temos o testemunho de Deus sobre nós dizendo, tu és agora meu filho. E aí ele nos dá o seu Espírito Santo. E o Espírito Santo, as Escrituras o coloca como condutor, aquele que nos dá trajeto. Olha o que o próprio Senhor Jesus diz no Evangelho de João, que o Espírito de Deus nos guiaria na verdade. Ele é condutor, ele é aquele que nos dá a trajetória, aquele que habitou o extremo do íntimo de Deus, habitando agora o nascido de novo arrependido. Este Espírito é que vai nos conduzir no deserto. Você jamais conseguirá viver neste mundo deserto sem ser conduzido pelo Espírito ao deserto. Enquanto desobediente e pecador, este mundo era um mundo onde você desbradava toda a sua ganância de pecado. Mas agora, em Cristo, esse mundo se tornou um deserto seco, onde não tem absolutamente nada a te ofertar. Porém, Deus garantiu em Jesus Cristo, dizendo, não saiam de Jerusalém, que até do alto sejais revestidos de poder. Em Atos capítulo de número 2, a igreja foi cheia do Espírito Santo, e durante as eras, a igreja vem sendo movida pelo Espírito Santo, para ser conduzido nesse grande deserto. Então, se você não for uma pessoa cheia do Espírito Santo, você não sobrevive ao deserto deste mundo, porque só o Espírito pode nos guiar ao deserto e no deserto. E este Espírito conduz o nosso Senhor. E afinal de contas, ele que poderia estar em qualquer outro lugar comendo, ele vai a um deserto, porque esta era a proposta de Deus para ele. Entenda bem, irmãos, se nós passamos pelas águas em Cristo, em arrependimento, arrependemos de nossas vidas, de nossos pecados, esvaziamos, fizemos a nossa quenose, esvaziamos de nós mesmos, renunciamos à nossa vida, morremos para o mundo e recebemos o seu Espírito, entenda, este mundo para você não é um lugar bom, é um deserto. Só que o problema do deserto não é porque é quente, não é porque é frio à noite, não é porque é árido, não é porque é seco. O problema específico do deserto de nosso Senhor Jesus Cristo é esse aqui, versículo 3. Mateus 4, versículo de número 3. Chegando-se a ele a quem? Quem? O problema do deserto era o calor? O problema do deserto é porque lá era árido, seco? Não, é o tentador. Existe um agente dentro desse deserto que vai tentar oferecer coisas captáveis desse deserto. O problema não é porque estamos neste mundo. Olha o que o Senhor Jesus diz em João capítulo de número 17. Peço que não os tire do mundo, mas os livre do mal. O problema não é estar no mundo, o problema é o mal ao mundo.
Acerca do mundo ele diz, no mundo tereis aflições. Porém esse mundo jaz no maligno. Existe sobre este mundo, este deserto, que antes era um lugar de muitos prazeres sobre a carne, agora é um grande deserto. Nesse mundo, existe um outro condutor, chamado de reino das trevas. Conforme Efésios, capítulo de número 2, chega a dizer que as hostes espirituais, capítulo de número 6, as hostes espirituais da maldade, é o príncipe deste século. Você precisa entender que o deserto é vazio de tudo, menos do tentador. Tem tentador a centímetro quadrado. As obras das trevas estão debaixo de cada mato seco deste deserto. Em cada canto. Então, todos os dias, em todas as circunstâncias possíveis, eu quero que você se atente que o problema não é o sol quente do deserto, o problema não é a falta de água, não é o chão seco, não é o calor. O problema em que você precisa se atentar é que existe alguém nesse deserto que o nome dele é tentador.